Bom, eu fui um cara que no final da década de 70 optei por fazer o curso de rádio e televisão na ECA. Ninguém queria fazer televisão. Televisão era o veículo do sistema. Você tinha que, se você ia trabalhar com comunicação, na Escola de Comunicações e Artes da USP, por exemplo, você ia trabalhar com jornalismo, que tinha classe noturna de 100 alunos, ou você ia trabalhar com cinema, que a gente vinha todo do cinema novo, tinha toda uma tradição do cinema de autor fortíssimo, não havia cinema brasileiro comercial, era você estar, a palavra comercial era você estar se vendendo para o sistema. Agora, você imagina você pensar em fazer televisão. Não tinha, não era... Então, para vocês terem uma ideia, jornalismo tinha 100 alunos, eu acho que cinema devia ter 20 ou 30 classe, televisão tinha 5. Quando, nessa época, final de 70, que era o regime militar pesado ainda, começo dos 80, a ideia era tentar fazer uma nova televisão. Era pensar na chamada, a gente chamava de televisão do terceiro milênio, que é o século XXI. Nós vamos fazer a televisão do terceiro milênio. E a gente criou um grupo de televisão, que era a TV Tudo. O nosso lema é: tudo pode ser um programa de televisão. Tudo pode virar um programa de televisão. O que é isso? Isso é hoje. Tudo pode virar um programa de televisão. Tudo. Tudo. A internet vai se abrir, tudo. Tudo vira. Tudo é reciclado e vira um audiovisual. No nosso primeira fazer televisão ali, né, criar uma televisão do nada, numa escola de comunicações, equipamentos falidos, quebrados, estúdios abandonados, a gente limpou de vassoura, construir, mexemos o pneu de caminhão, a gente levantou, a gente passava 18 horas na escola, levantando uma escola para fazer televisão. Só que o nosso método era esse método caótico, onde todos fazem de tudo, e a gente gravava o evento que a gente queria gravar, gravava a gente gravando o evento, gravava a crítica de quem nos criticava, gravava o elogio, gravava o chão onde a gente estava. A gente tinha uma fobia de registro, de meta-televisão imensa. Então, esse processo de criar a televisão foi um processo de tentar falar tudo ao mesmo tempo agora para todo mundo. A gente tinha esse grande desejo de fazer essa televisão nova do terceiro milênio. Bom, eram dois viés, dois vieses. No começo da década de 80 veio o primeiro videocassete, o VHS surgiu nessa época, não tinha equipamento portátil. Só podia fazer televisão as grandes emissoras de televisão, porque elas detinham os modos de produção. Então, não existia produção independente, gravar com câmeras de qualidade, isso não existia. Você não podia produzir isso. Mesmo quando surgiu o VHS não podia, você não podia gravar uma coisa em VHS, um produto VHS, editar em VHS e levar para a televisão. A televisão fala assim, não tem padrão de qualidade, não tem o número de linhas suficiente, não vamos exibir. Então, com isso, fechava. Você tinha só as televisões com seus meios de produção e ninguém mais podia produzir. A produção independente, nascente naquele momento, começou a trabalhar com uma outra fita chamada Umatic, que tinha um pouco mais de qualidade. Aquilo acabou, algumas coisas conseguiram começar a entrar dentro da televisão. Mas nós queríamos entrar dentro dessas emissoras. A gente esteve na Band, a gente foi produzir coisas, quer dizer, a gente tinha um viés também comercial. A gente não pensava que a gente ia fazer uma televisão de arte dentro da televisão comercial. A gente queria fazer televisão comercial, sim. E alguns programas, por exemplo, como a televisão, coisas simples, vários procedimentos que a gente começou a colocar na época, depois viraram, hoje é lugar comum, absoluto. Por exemplo, uma entrevista, quando você tinha um cara saindo do fórum, ou um jogador de futebol vai dar uma entrevista. O cara entrevistava o jogador de futebol e a entrevista demorava 5 minutos. Eles colocavam no ar 30 segundos. E os cortes, a união entre uma coisa e outra, eram omitidas. Porque quando você editava, eles colocavam um insert de um outro cameraman, das mãos do jogador. Então o jogador ficava o pensamento dele, que demorou 5 minutos, ficava com 30 segundos, bem articulado, ou só com a essência. Mas ele não revelava o corte. A gente começou a editar sem corte. Aliás, com corte, mas revelando o corte. Então o jogador pulava. Não, porque eu acredito que o jogo foi muito bom. Amanhã nós vamos ter estamos preocupados com o Guarani, pretendo me transferir para a Europa. Então, quando a gente mostrou isso, a televisão falou, mas não, vocês não sabem editar. Isso está errado.
Vocês estão fazendo tudo errado. Eu falei assim, não, a gente quer revelar o corte. A gente não quer mostrar que não tem corte. A gente quer revelar o corte porque a gente quer revelar como a televisão é feita. Meu, aquilo era um absurdo, você revelar como a televisão é feita. E isso não era em detrimento ou em busca de uma televisão. Aquilo também era bom. Tanto é bom que hoje é assim que se faz. Hoje em dia, às vezes, tem um flashzinho branco, etc., tem alguma coisa assim, mas você vê que foi editado tudo daquela maneira que você enxugou. Você está mostrando a tua maneira de produzir. E isso não cai a audiência de ninguém. A gente sabia disso na época também. A gente sabia que o que era de verdade era uma coisa forte. Hoje, todos esses realities, tudo isso que é baseado em verdade, no começo da década de 80, a gente tinha nítida certeza de que a verdade, de que o comer o real era um grande barato. Que é hoje o que se faz hoje em dia. Né? A ideia não é pegar um show de música, envelopar, colocar ele todo iluminado, uma plateia, mandar vir a plateia toda bem vestidinha, um cara que pede para aplaudir, as câmeras que rodam, um cara canta em playback, nem é ao vivo. Então você tem um programa plastificado, super bonitinho, com um cara cantando super certinho, afinado, porque já é um playback, aquelas menininhas batendo palma, e o apresentador faz 4 perguntas idiotas, padrão, o cara responde. Não é isso. Essa televisão plastificada não é isso. Você tem que ter o que vem de verdade. É que pega. Eu quero ver o outro. Eu quero ver o outro. A televisão tem essa capacidade muito radical de conseguir ver o outro. A nossa tendência era aproximar o espectador, pegar o espectador, né, tipo Glauber na abertura, trazer ele para dentro e fazer com que você viva aquela realidade. Isso hoje é o que a gente está fazendo, pegar e levar o cara, programa policial, leva o cara ao vivo, vai lá para então daqui, o Big Brother faz isso, os grandes filmes nacionais hoje são baseados em histórias reais. Então a gente tinha coisa da realidade, né? Tudo pode ser um programa de televisão, como uma máxima, porque eu acredito muito nisso, ver o outro, procurar o outro. Né? Essa mídia quente, essa mídia porosa que é a televisão, ela tem em si essa característica que quando você edulcora, quando você adoça, quando você põe o glitter, você rompe, você perde isso, você não está usando aquilo que ela tem de melhor.